Fiquemos todos de pé e abramos nossas Bíblias no Salmo de número 147 e façamos leitura uníssona do verso 1. Salmo de número 147, leitura uníssona do versículo 1. Diz assim, meus amados: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Vamos entoar o hino de número 4, culto à Trindade. Que o Senhor Trino seja conosco e receba de nós o que viemos oferecer por sua graça. Agradecer-te, porque até aqui vimos nós, movidos por tua graça e mediados pelo nosso Redentor Jesus, para oferecer ao Senhor culto agradável em tua presença, a despeito de nós e do nosso pecado. Que o Senhor receba os louvores dos nossos lábios, que o Senhor receba a nossa vida, ó Deus, a oferta que viemos entregar. Ó Deus, que o Senhor se apiade de nós, seja propício a nós e receba o que viemos oferecer. Por Jesus, o nosso Salvador, oramos. Amém. Podem se sentar, meus queridos irmãos, os que estão chegando, por favor, façam silenciosamente para termos um momento de contrição e confissão de pecados. A palavra do Senhor nos exorta dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então vamos de per si confessar ao Senhor nosso pecado. Não existe culto sem arrependimento e confissão de pecados. Então vamos ter um momento, irmãos, de contrição. Curve sua cabeça. Logo após o momento, o reverendo Carlos Henrique vai nos conduzir numa oração congregacional
pedindo que o Senhor se apiade de nós. Oremos. Ó Senhor, tem piedade de nós, somos pecadores e insistentemente enveredamos por caminhos que não são os teus caminhos. Tomamos decisões antes de consultar e procurar saber a tua vontade. Ó Deus, muitas vezes nosso coração se enche de ira, de rebeldia, ó Deus, de indolência. Tem compaixão de nós, Senhor. Purifica-nos, lava-nos, ó Pai, para que de fato possamos gozar de uma profunda intimidade contigo, para que de fato possamos prestar-te um culto aceitável. Lava o teu povo, purifica a tua igreja, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós te pedimos estas dádivas, não porque as mereçamos, Senhor, mas as pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Em nome dele que humildemente nós oramos, nós nos achegamos diante de ti, em oração, súplica e perdão pelos nossos pecados. Em nome de Cristo. Amém. Meus queridos cônscios do perdão de Deus, cantemos de pé o hino 74. Eu venho como estou, sim, venho como estou. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, por teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, e podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livra-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. A igreja tome assento, por favor. Vamos ter um momento de adoração ao nosso bom Deus, cantando e louvando ao seu nome com alegria. Boa noite, irmãos. Queria pedir mais uma vez que todos se colocassem de pé, para que nós pudéssemos louvar ao Senhor, assim como o pastor falou, louvar oferecendo o nosso melhor e com toda a nossa alegria. E essa canção diz isso, que
que o Senhor, Ele é a alegria da minha alegria e que Ele seja a alegria da sua alegria, em nome de Jesus. Então vamos cantar essa canção, demonstrando ao Senhor a alegria que nós temos de estar aqui essa noite para honrar e glorificar o Seu nome. Amém? Continuar louvando, demonstrando ainda a nossa alegria ao Autor da nossa fé, o qual nós ansiamos que Ele volte a nos levar a morar com Ele. Amém? Então vamos continuar louvando e cantar essa canção em nome de Jesus. Eu que era cego agora
só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará. Tome assento. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Convidamos os membros da igreja que trouxeram seus dízimos e ofertas, que façam com alegria, com gratidão. Esse é um compromisso da membresia da igreja e ela o faz sabendo que Deus lhe tem dado muito mais do que nós precisamos, inclusive. Então, se você preparou, venha à frente, os nossos convidados, não se constranjam, é um compromisso dos membros da igreja. Enquanto cantamos mais um cântico, venha e traga o seu dízimo, a sua oferta, com alegria no coração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento em que nós ofertamos as nossas vidas para o Senhor. Onde de gratidão, Senhor, reconhecemos que todo o sustento da nossa vida vem de Ti. Por isso, Senhor, nós ofertamos e depositamos, Senhor, esses recursos ao gasofilácio. Abençoa, Senhor, todos aqueles que assim quiserem. Abençoa aqueles que pretendem fazer. Abençoa a Tua igreja, Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento. É que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós queremos nesta noite saudar a todos que nos visitam. Temos irmãos de outras igrejas, irmãs presbiterianas da região, Planaltina Goiás, Planaltina DF e até Formosa, alguns irmãos, e temos de outras denominações também. São todos bem-vindos. Que Deus os abençoe e que o Senhor fale ao vosso coração nesta noite. Que se sintam gratos em nosso meio e volte outras vezes. Também nos visita nessa noite, irmãos, o nosso querido presidente do Síndico de Brasília, o presbítero Josimar, que já é muito conhecido da igreja e é um companheiro, um amigo nosso, que tem presidido o nosso síndico de forma excelente, em trazendo o sino da pé às igrejas locais. Bem-vindo. Depois eu vou pedir que você ore pelo nosso pregador nesta noite. Já pode vir com o reverendo Augusto. Eu quero somente tecer alguns comentários a respeito do reverendo Augusto Nicodemos. Ele dispensa apresentações.
é escritor, conferencista, atualmente está residindo nos Estados Unidos, na Filadélfia, onde faz pesquisas de pós-doutorado. Já é doutor em interpretação bíblica, em hermenêutica. Eu conheci o reverendo Augusto em 97, quando aluno do IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Leme. Depois ele esteve pregando na minha igreja do Chile, a segunda igreja presbiteriana de Santiago. E tive também a honra de ter como meu professor lá no curso do Andrew Jump. E agora recebê-lo como pregador em nossa igreja. Né? A agenda do pastor Augusto é muito cheia, mas devido ao nosso congresso unificado, foi possível tê-lo hoje aqui. Eu estive com ele pela manhã, na igreja presbiteriana central de Unai. Ele expôs o texto de Coríntios, capítulo 13 e 14, e edificou grandemente a igreja. Então, pastor, é uma alegria, uma honra tê-lo aqui em nosso meio. Deus o use poderosamente. Vou pedir ao presbítero Josimar que ore, pedindo que Deus ilumine o nosso pregador e fale através dele a sua igreja. Pai bendito, que privilégio, Senhor, é este que Tu nos concedes, ó Pai, de estarmos na Tua casa à tarde deste dia, Senhor, para cultuar a beleza da Tua santidade, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Pai, por esse momento de comunhão, momento de adoração, mas também momento de edificação, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela presença do reverendo Augusto, que podemos entre nós, Senhor. E nesse momento, ó Pai, queremos elevar até o Teu trono de graça, clamor para que Tu estejas usando o Teu servo de forma rica e poderosa nesta noite. Que nós tenhamos, ó Pai, de Ti, aquela mensagem quente, aquela mensagem de poder, aquela mensagem que alcança os nossos corações. Toma o Teu servo nas Tuas mãos, Senhor. Esconde-o, ó Pai, atrás da Tua cruz e permita que a fluência da Tua mensagem, que é viva e eficaz, alcance os nossos corações. Usa-nos, ó Pai, para a Tua glória. É a oração que fazemos em nome e pelo amor do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus. Agradecer o convite para estar aqui nessa noite com vocês, cultuar esse Deus maravilhoso, cujos louvores já entoamos. Hoje à noite eu quero falar de um tema que é muito querido ao meu coração, creio que é ao seu também, que é a graça de Deus. E para isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 1 até o verso 9, até o verso 10. Efésios 2, de 1 a 10, sobre a graça de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Falar sobre graça é sempre muito gostoso ao meu coração, porque quanto mais velho eu fico, mais eu descubro a profundidade e a complexidade do pecado na minha própria vida. Mais novo, quando eu me converti, eu tinha sido salvo pela graça, mas pouca consideração tinha dado a isso. À medida que os anos passam, especialmente quando os filhos chegam e outras responsabilidades vão vindo,
Deus usa tudo isso para nos lembrar que tudo é favor imerecido da parte dele. Que se nós temos alguma coisa foi porque dele nós recebemos e não por mérito, qualquer coisa que nós tenhamos feito ou qualquer coisa que nós mereçamos. A mensagem da graça é uma mensagem que precisa ser declarada hoje na igreja evangélica, permeada por legalismos, permeada por regras humanas, permeada, infiltrada e prejudicada por criações que provêm da imaginação humana, mas sem qualquer fundamentação bíblica, e que acaba roubando a alegria, o gozo que nós temos ao descobrirmos a maravilhosa graça de Deus. Espero que nessa noite a exposição dessa parte do capítulo 2 eleve o seu coração para louvar a Deus e agradecer a Ele a sua misericórdia, a sua graça que nos foi dada na pessoa de Jesus. Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso em Roma. Ele tinha tido notícias de que a igreja de Éfeso e outras igrejas da região estavam preocupadas com ele por causa da sua prisão. Ele então resolve escrever com alguns objetivos em mente. O primeiro era dizer que a prisão dele fazia parte do plano de Deus para a sua vida desde a eternidade. Ele, como apóstolo dos gentios, que estava preso exatamente por causa da pregação entre os não-judeus. E para fazer isso, para dizer que eles não se preocupassem, que a sua prisão estava dentro do plano de Deus, ele primeiro fala a respeito da igreja como sendo resultado da ação soberana de Deus desde a eternidade, capítulo 1, e onde ele fala como o Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplicou, e em seguida ele ora para que os crentes compreendam isso. Depois aqui no capítulo 2, que é a parte que nós lemos, ele fala que Deus nos alcança e que Deus estabeleceu a igreja como seu povo mediante a sua graça e não por qualquer mérito que ele tenha visto em nós. Ele continua falando no capítulo 2 a respeito dessa graça na união de judeus e gentios na pessoa de Cristo. Capítulo 3 ele fala do ministério apostólico e ele é nessa parte que ele diz à igreja, aí no verso 13 do capítulo 3, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Não fiquem preocupados, não desanimem, porque eu estou preso, porque na verdade isso é glória para vocês, porque eu estou preso pelo evangelho que prego entre vocês. Aí ele ora outra vez pelos Efésios, capítulo 3, de 14 em diante, e a partir do capítulo 4 ele traz algumas orientações práticas para a igreja, sobre os dons espirituais, sobre santidade de vida, sobre o lar cristão, marido e mulher, sobre guerra espiritual, e ele termina pedindo as orações dos irmãos e abençoando, como ele sempre faz em todas as cartas. Então essa parte que eu li está dentro da exposição que Paulo está fazendo a respeito da igreja. O que é a igreja? Como ela está no centro do plano de Deus, como ela ocupa papel prioritário nos alvos de Deus aqui nesse mundo. E isso ele fez, ele nos chama e nos traz para a sua igreja, para o seu povo, somente pela sua graça. A parte que eu li para vocês pode ser dividida, também estruturada em 4 partes. Na primeira parte, Paulo descreve o estado em que nós nos encontrávamos quando a graça de Deus veio a nós. Versos de 1 a 3. Depois ele fala o que é que a graça de Deus fez conosco, a mudança que isso operou, versos de 4 a 6. No verso 7 ele diz qual o propósito de Deus, por que Deus veio salvar pecadores. E nos versos 8, 9 e 10 ele faz 3 conclusões e aplicações de tudo isso. Queremos seguir essa mesma estrutura e ao final fazer uma aplicação para a nossa vida e para o nosso coração. Primeiro, Paulo descreve qual era a nossa situação quando o Evangelho nos alcançou. Está aí do verso 1 até o verso 3. A primeira coisa que ele diz, verso 1, é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Verso 1,
ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo usa aqui a figura da morte de um cadáver para descrever o estado da pessoa sem Deus. Quem não recebeu vida, e vida aqui não é vida biológica, é vida espiritual dada pelo Espírito de Deus. Quem não recebeu vida espiritual, ele está morto diante de Deus. Morto. Como pastor, eu já tive a oportunidade, infelizmente, de fazer muitos ofícios fúnebres. E nunca me acostumei com a morte. Você vê aquela pessoa com quem você conviveu, com quem você conversou, com quem tomou um café, ali deitada com aqueles 2 chumacinhos de algodão no nariz, né? Daquele cômodo, a gente fica quase querendo tirar para a pessoa respirar. E a gente vê a esposa chorando, as lágrimas caindo no rosto da pessoa, ela não sente, não ouve o choro dos filhos que deixou para trás, dos amigos, o carinho da esposa que está se despedindo. Ele não sente, ele não ouve, ele não vê absolutamente nada. E é essa a figura que Paulo usa aqui para descrever o estado do homem diante de Deus. Ele está morto, ele não ouve Deus, ele não vê a Deus, ele não sente Deus. Ainda que Deus aparecesse diante dele, ele não veria, ele não ouviria e ele não sentiria, porque ele está morto. E fala de livre-arbítrio agora. Está morto. Mortos não tomam decisões, mortos não escolhem, mortos não se movimentam, mortos não tomam iniciativa, eles estão mortos. E a causa da morte, Paulo diz aqui, são os nossos delitos e ofensas diante de Deus. Ecoando o que ele falou em Romanos 3, o salário do pecado é a morte. Os nossos pecados são a causa da morte espiritual diante de Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus. É você fazer o que Deus proíbe que você faça, ou deixar de fazer aquilo que Ele diz que você tem que fazer. E como todos pecaram e carecem da glória de Deus, segue-se que todos estão mortos diante de Deus. Esse é o estado da humanidade diante de Deus. E aqui nós já vemos uma grande diferença entre a avaliação e o diagnóstico que o cristianismo bíblico faz da natureza humana, comparada com algumas religiões ou algumas seitas evangélicas que costumam dizer que o ser humano é intrinsecamente bom e que ele é capaz de por si mesmo conhecer a Deus, de onde nasce aquela teologia da autoajuda. Olha para dentro de você, a solução está dentro de você. Examina o teu coração, ouve o teu coração. Nada mais contrário à Bíblia do que esse tipo de teologia e de autoajuda. Porque a verdade sobre nós é essa, de morte espiritual. Não existe neutralidade aqui, não existe alguém meio morto em coma. É morto mesmo, em delitos e ofensas. Ele ouve o Evangelho, mas não entende. Ele lê a palavra de Deus, mas não percebe. Mas pior do que isso, né? A coisa vai ficando pior, porque Paulo diz mais. Primeiro ele usa a figura da morte para descrever o nosso estado. Em seguida ele fala que nós somos escravos de 3 realidades. Ele fala, no final do verso 1, estamos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Mundo aqui não significa um mundo natural com suas belezas, praias, vales, montes, animais, céus e terra, cosmos. Não é nesse sentido. Mas o mundo aqui é o conjunto de valores, pensamentos, ideias e atitudes dessa humanidade que está morta e que não conhece a Deus, porque eles estão mortos espiritualmente, mas vivos biologicamente. Então pessoas que estão mortas espiritualmente diante de Deus, contudo elas se organizam, elas vão para o trabalho,
elas se divertem, elas fazem transações comerciais, elas inventam coisas, elas compõem música, elas vão de um lugar para o outro, elas se relacionam, elas se casam, elas têm filhos, mas Deus não faz parte da vida delas. Então, esse conjunto de atividades, de valores, de costumes e práticas da humanidade sem Deus, é isso que a Bíblia chama de mundo. E diz que antes que Deus nos desse vida, nós andávamos segundo o curso, o caminho desse mundo. Nós íamos com a multidão. Não só estávamos mortos, mas escravo da cultura, escravo do costume, escravo da maneira de ser da humanidade. Muito embora as pessoas gostam de pensar que elas são livres. Não são livres. Elas andam segundo o curso desse mundo. Elas seguem no caminho dos pecadores, elas vão na multidão. Elas vão seguir a última moda, vão seguir a última ideologia, vão curtir a última música, vão assistir o último filme, são manipulados, instruídos, cabeça feita, indoutrinados. Além de mortos, eles são escravos do mundo. O que é pior, diz Paulo aqui, ainda no verso 2: andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Além de morto, escravo do mundo, escravo do diabo. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando de Satanás, que é definido aqui como sendo o príncipe dos poderes aéreos, o comandante das legiões de demônios invisíveis, chamados de do ar ou aéreos por causa da sua natureza invisível e imaterial. Os demônios não têm corpos, eles não são visíveis, mas eles são bem reais. E as pessoas que estão mortas para Deus por causa dos seus delitos e pecados e que andam escravizadas do mundo, elas também andam segundo a atuação do diabo. Veja como Paulo diz, esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você percebe que ele está nos chamando aqui de filhos da desobediência. A má notícia para você é que não são todos que são filhos de Deus. Tem os filhos da desobediência. Por que eles são chamados de filhos da desobediência? Porque eles são filhos do primeiro casal que desobedeceu a Deus. Deus criou Adão e Eva, fez com eles um pacto, uma aliança e os testou, colocando no jardim uma árvore da qual ele disse: não comam. O primeiro casal desobedeceu a Deus, por isso os filhos desse primeiro casal são filhos da desobediência. Você é filho da desobediência porque é filho de Adão e Eva. Eu sou filho da desobediência porque sou filho de Adão e Eva. A humanidade toda diante de Deus é filha da obediência. A nossa raça já vem a esse mundo como descendente de um casal desobediente. E é isso que dá a Satanás a porta para atuar nos filhos da desobediência. Como disse Lutero, o ser humano é uma besta, ou montado por Deus ou por Satanás. Não tem meio termo aí. Lutero é um alemão bem desbocado, né? Então ele tinha umas figuras assim bem descritivas, né? Que a gente pega a ideia na hora. Se você não recebeu vida, você está morto para Deus, é escravo do mundo, e quem atua em você é o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Enquanto que nos filhos de Deus, quem atua é o Espírito Santo, nos filhos da desobediência, quem atua é o príncipe das potestades aéreas, Satanás. Não há neutralidade aqui, você não está isento, livre da atuação desses espíritos. Morto, escravo do mundo, escravo de Satanás, e vai ficando pior. Verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
A terceira escravidão é a escravidão à nossa natureza pecaminosa, que Paulo chama aqui a vontade da carne e dos pensamentos, as inclinações da carne. Antes que Deus nos alcançasse, nós vivíamos para satisfazer os desejos da carne, os pensamentos carnais, as inclinações da nossa natureza corrompida. Ou seja, de fato não tem liberdade. Eu sei que as pessoas gostam de dizer assim: eu não quero aceitar Jesus e ser evangélico porque eu quero ser livre. Lê do engano, meu amigo. Você é escravo. Você não percebe isso? Você é escravo desse mundo, do príncipe das potestades do ar. Você vive para satisfazer os desejos do seu coração. Tente se livrar dos seus vícios por você mesmo. Tente mudar de vida por você mesmo. Coloque uma lista de coisas boas que você resolve fazer daqui em diante e veja se você não quebra essa lista toda em uma semana. Essa é a nossa situação. Mortos, escravos do mundo, do diabo e da carne, da nossa natureza, como filhos da desobediência. A nossa natureza é inclinada ao mal. Ela anseia o mal, ela deseja aquilo que é contrário a Deus. Essa é a nossa situação. E, para fechar, não com chave de ouro, Paulo ainda diz, ao final do verso 3, que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Se filhos da desobediência, então filhos da ira, porque toda desobediência será castigada por um Deus justo que se ira diante do pecado da sua criatura. Um Deus que está irado com a desobediência da sua criatura. Por isso, nós já chegamos a esse mundo não somente como filhos da desobediência, mas também já chegamos debaixo da ira do Todo-Poderoso, filhos da ira. Se você me perguntar o que é que você precisa fazer para ir para o inferno, a resposta é nada. Você já nasceu a caminho toda a sua vida, morto, escravo, filho da ira, debaixo do juízo de Deus. Essa é a descrição que a Bíblia dá consistentemente, de Gênesis a Apocalipse, da situação do ser humano. Em nenhum lugar a Bíblia diz ou se refere ao ser humano dizendo que ele é bom por natureza, que ele tem algum merecimento diante de Deus, que ele pode fazer alguma coisa boa, que Deus receba algum mérito, que ele vai de Deus receber algum favor porque teve merecimento. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia, do começo ao fim, qualquer declaração desse sentido. Por isso, quando você ouvir um pregador, quando você ouvir um teleevangelista, quando você ler alguma coisa que sugira que há em você alguma coisa que mereça qualquer coisa de Deus, saiba que é mentira. Não há em você e em mim absolutamente nada que obrigue Deus a nos fazer o menor favor. Se Deus deixasse a humanidade toda ir para o inferno, Ele não estaria sendo nada mais do que simplesmente justo. Ele não estaria tirando o direito de ninguém. Porque se você disser para Deus assim: Deus, eu quero que o Senhor seja justo, o Senhor me deu o meu direito, então se prepare para uma eternidade no inferno, porque é isso que você merece, é isso que eu mereço. Nenhum de nós merece absolutamente nada de Deus, a não ser o juízo e a condenação. É contra esse pano de fundo tenebroso, realista da humanidade, que Paulo joga em relevo a graça de Deus, porque agora você pode entender o Evangelho, agora você está em condição de entender o que é o Evangelho. Só quando você tem essa perspectiva real da natureza humana, da sua natureza, é que você pode entender o Evangelho. As palavras mais importantes da passagem que eu li estão aqui no verso 4. Mas
Deus. São as duas palavras mais importantes de toda a passagem. Mas Deus. O mas Deus introduz na história humana a intervenção divina. Essa é a situação, mas Deus fez alguma coisa. Deus não nos deixou na situação em que nós nos encontrávamos. Éramos mortos, escravos do mundo, do diabo e da carne, filhos da desobediência e filhos da ira, mas, apesar de tudo isso, de sermos filhos da desobediência, filhos da ira, merecemos o castigo de Deus, mas Deus fez alguma coisa. E o que é que Ele fez? Aqui, né? Agora sim, verso 4. Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, apesar de nós sermos o que somos, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É aqui que está a graça de Deus, que Ele veio ao nosso encontro, quando nós não merecíamos nada a não ser a justa condenação, e graciosamente nos deu vida, a mortos como você e como eu. Paulo diz aqui no verso 4, que Deus fez isso, porque Ele é rico em misericórdia. Ele não somente é um Deus santo e justo que se ira contra o pecado, mas Ele é também um Deus que não somente é misericordioso, mas rico em misericórdia. A sua misericórdia é tão grande quanto a maior fortuna que você puder imaginar. É o seu tesouro mais precioso, a sua misericórdia. O que é misericórdia? Talvez eu devesse ilustrar com uma historinha que aconteceu comigo. Perdoe se eu contar uma história pessoal. Eu não gosto muito de contar coisas da minha vida no sermão, né? Eu sei que tem quem gosta, mas a gente acaba atraindo atenção mais para a gente do que para a pregação. Mas para ilustrar, eu, depois que me converti em 77, aliás, depois que a graça de Deus me alcançou em 77, eu tinha 20 e poucos anos de idade, pode fazer as contas, eu tenho 58. Então, eu fui pregar o Evangelho no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Gamileira. Era solteiro naquela ocasião, não queria casar, queria ser como o apóstolo Paulo, pregando o Evangelho em todo lugar. Pensava que tinha o dom do celibato até o dia que eu encontrei e vi a minha esposa, né? Mas naquela época eu estava crente que eu ia viver sozinho mesmo. E fui morar num sobrado, aluguei um primeiro andar na rua principal da cidade de Gamileira, e fui morar sozinho, fazia minha comida, lavava minha roupa, e todo dia eu estava evangelizando na cidade, de porta em porta, pregando na praça, trabalhando, pregando o Evangelho. E uma noite, lá no sobradinho, né, tinha uma despensa onde eu colocava a comida. Uma noite eu acordei com aquele barulho, que é o terror de toda dona de casa. É o barulho de rato roendo alguma coisa na despensa. Aquele barulho, assim, rapaz, tem rato aqui. E aí eu fui, acendi a luz, olhei, vi nada. Mas encontrei a prova do crime. Ele já tinha ruído, começaram a entrar num saco de arroz, alguma coisa lá, estava lá mordido. Sabe? Tudo bem. Na noite seguinte acordei da mesma forma. Barulho de rato. Eu vou na despensa, olho, procuro, nada. O criminoso sumiu, mas deixou a prova do crime. Ele tinha ruído mais alguma coisa. E assim durante uma semana eu não conseguia dormir. E não conseguia encontrar o rato. E aí a coisa ficou ruim porque ele começou a roer meus livros. Aí eu disse, agora é guerra. Agora é guerra. Começou a roer meus livros. E eu falei com o pessoal da cidade, né? Eu comprei uma ratoeira. Preparei a ratoeira, um pedaço de queijo, deixei lá. No dia seguinte fui lá na ratoeira, o queijo tinha ido embora e a ratoeira não tinha disparado. Aí o pessoal lá da congregação que estava nascendo disse, pastor, isso é uma catita, isso é um ratinho muito popular aqui na zona canavieira, é um ratinho desse tamanho, um pouco maior do que uma barata.
Você não vai pegar ele com essas ratoeiras, não. Você tem que comprar uma ratoeira pequena, do tamanho de uma caixa de fósforo, para você pegar. E eu saí procurando essa ratoeira e encontrei. Preparei a ratoeira, eu já estava várias noites sem dormir direito. Na minha cabeça eu tinha imaginado todos os métodos possíveis de tortura com que eu ia matar aquele rato. Preparei a ratoeira e coloquei. Fiquei esperando. Para lá de meia-noite, pá! Entrei na despensa, acendi a luz, de fato, a ratoeira pegou. Ele era tão rápido que a ratoeira o pegou pela pata traseira, pegou no fim da pata traseira. Ele estava preso, estava morto. Levantei aquele rato, né? Gente, aquele rato olhou para mim. Estou falando sério. Naquele instante, alguma coisa aconteceu no meu coração, que eu deixei o rato ir embora. Eu nunca encontrei uma explicação melhor para misericórdia do que essa. É exatamente isso. Deus nos apanha com a boca na botija, criminosos, presos no ato, presos em flagrante. Deus olha para nós e diz: eu não vou te dar o que tu mereces, mas ao contrário, eu vou te dar a libertação. E é isso que é misericórdia, é quando Deus não nos trata conforme merecemos, mas segundo o seu muito amor com que nos amou. Como Paulo diz aqui no verso 4, não é? Muito amor, grande amor com que ele nos amou. A Bíblia diz que Deus ama o mundo. Há um amor geral de Deus pela humanidade, mas Ele ama os seus com grande amor. É um amor especial de Deus para com o povo que Ele escolheu, elegeu e predestinou e que Ele decidiu salvar. Esse grande amor de Deus, porque Ele não faz isso com todos. Ele não livrou a todos da ratoeira. Ele livrou os que quis. E não está sendo injusto, porque nenhum merece ser livre da ratoeira. Você não merece, eu não mereço. Portanto, Deus não está sendo injusto com você, se Ele não lhe salvar. Ele estaria sendo injusto se Ele tirasse o seu direito. Você não tem nenhum direito nenhum. Então, por causa do muito amor com que Ele nos amou, Paulo ainda ressalta, repetindo o que ele já tinha dito antes, no verso 5. E estando nós mortos em delitos, que ele já tinha dito no verso 1, aí ele diz o que Deus fez, 3 coisas, cada uma delas correspondente ao quadro terrível que ele pintou no início. Primeiro, nos deu vida. Nós estávamos mortos, mas Deus, em misericórdia, nos deu vida. Esse ato de Deus nos dar vida foi independente de nós. Ele soberanamente veio em nossa vida pela pregação, pela palavra de alguém, pela leitura da Bíblia, por ouvir um cântico, e Deus, pelo seu Espírito Santo, veio e deu vida. E você acordou, creu, se arrependeu e disse: é isso que eu quero seguir esse Deus, seguir esse Cristo. Foi um ato soberano de Deus, não foi porque você mereceu nada, não foi que você se converteu, você se converteu porque Deus antes lhe deu vida, senão você não teria se convertido. Você só creu porque Deus antes lhe deu vida, senão você não podia crer. Deus primeiro vem e ressuscita o pecador, e o pecador se arrepende, crê e volta para Deus e para Cristo. Isso é um ato soberano, gracioso, misericordioso, não é baseado em mérito, porque não existe mérito, não tem, é graça. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Mortos não se ressuscitam. O poder para a ressurreição tem de vir de fora. E a nossa salvação não está dentro de nós, mas fora de nós. Ela vem de fora e nos alcança. Ela não procede de dentro.
ela não procede de nós ou de qualquer coisa que façamos. Primeiro, ele nos deu vida, reverte a morte. Segundo, veja só, não parou aqui. Ele continua. Verso 6. E juntamente com Cristo nos ressuscitou. A ressurreição do Senhor Jesus é o fato central da mensagem do Evangelho, acoplado à sua morte. Na ressurreição, Cristo vence a morte. Ele se liberta dos grilhões da morte. A ressurreição espiritual, que é o que acontece quando Deus nos dá vida, nos livra das prisões do mundo, de Satanás e da carne. Nós somos agora ressurretos espiritualmente. Não somos mais escravos do mundo, de Satanás e da carne. Porque da mesma forma que Cristo na ressurreição rompeu os grilhões da morte, venceu o inferno, venceu Satanás e venceu o mundo, também Deus graciosamente, quando Ele nos dá vida, nos ressuscita e nos liberta das penhas do mundo, da carne e de Satanás. Ele está revertendo toda a situação, você está percebendo, não é? E a última coisa que ele diz aqui é que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus está assentado no trono do universo, nos lugares celestiais, no mundo invisível, espiritual, onde Ele reina supremo e soberano. E ao seu lado está sentado Jesus Cristo, príncipe herdeiro, que haverá de herdar todas as coisas. Deus tomou-nos, mortos e escravos, e nos fez assentar à sua direita em Cristo Jesus. Nós éramos filhos da ira e filhos da desobediência, e agora somos filhos de Deus, porque o filho senta à direita do rei, o príncipe herdeiro. Estar assentado à direita de Deus significa tomar o lugar do Filho de Deus, estar assentado como Filho de Deus. Deus reverte completamente aquela situação que Paulo descreveu nos versos 1, 2 e 3. É isso que o Evangelho faz. É isso que é a boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho é a resposta para o problema do homem, não há outra. Porque todas as outras respostas partem do pressuposto que o homem contribui ou pode fazer alguma coisa. Parte de uma visão errada do homem. É somente quando você tem certeza, quando você tem um diagnóstico do problema, que você pode então entender a solução. E só tem um remédio para o problema humano: Cristo e Ele crucificado. E a salvação, libertação e a vida que Deus nos dá com Ele. Fora disso não há expectativa de esperança, ou esperança de salvação para você ou para mim. Então, já vimos, primeiro, a descrição que Paulo faz da raça humana. Segundo, a misericórdia de Deus, mas Deus, essas duas palavras são as mais importantes, porque elas sinalizam uma reversão da situação graciosamente por Deus. E Paulo diz por que Deus fez tudo isso, no verso 7. E aqui a gente se surpreende cada vez mais. Deus fez isso para mostrar, estou lendo o verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o motivo pelo qual Deus salvou pecadores como vocês e como eu. Não é porque Ele viu em nós alguma coisa, é porque Deus estava querendo mostrar nos séculos vindouros, eternidade afora, o quanto Ele é gracioso. Porque Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. E a razão pela qual Ele salva pecadores não é porque pecadores merecem, mas Ele faz isso para mostrar como Ele é bom, como Ele é bom, como Ele é gracioso, como Ele é misericordioso, para que nós o adoremos a eternidade afora. Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus.
misericordioso, compassivo, bom, gracioso, que faz tudo isso para a sua própria glória. Se eu procurar a minha própria glória, eu estarei pecando. Buscar a própria glória é pecaminoso entre seres humanos, porque sempre haverá um ser humano melhor do que eu. Sempre haverá um melhor do que você. Sempre haverá alguém que faz o que você faz melhor. Então, nunca nós podemos nos gloriar, nos exaltar, nos exibir como se nós fôssemos o top de qualquer coisa, porque não é verdade, sempre haverá alguém. Mas é próprio de Deus se vangloriar e gloriar-se, porque não tem ninguém que se compare a Ele. Então, Ele não, usando uma linguagem humana, Ele não pode ter outro motivo para fazer as coisas a não ser a sua própria glória, porque Ele é único. Não há outro Deus semelhante a Ele. É próprio de Deus buscar a sua glória, e nisso Ele não está sendo egoísta. Ele está agindo de acordo com sua natureza santa, divina, perfeita, eterna, imutável. É isso que Ele é. Ele faz tudo isso para a sua glória. E aqui está também a razão da nossa existência e o motivo para nós vivermos, para a glória desse Deus, porque é isso que nós vamos fazer nos séculos vindouros, glorificá-lo pela grandeza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Se você já não faz isso agora, é um sinal de que você não vai fazer na eternidade. Se o seu coração não se enche de gratidão a Deus pela sua salvação, pelo perdão de pecados e pelo Evangelho, alguma coisa está errada, porque é esse o resultado de quem foi alcançado pela graça. Paulo tira 3 conclusões aqui. Verso 8, primeira conclusão: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Primeira conclusão: você é salvo pela graça mediante a fé. A fé é a mão que se estende para receber graciosamente a salvação que nos é dada por Deus. E Paulo diz que até a fé é um dom de Deus. Você leu aqui? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto aqui, o antecedente primário é fé. Está falando da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé para você aceitar graciosamente a salvação, quem dá é Deus, senão você nunca aceitaria. Primeiro, você não veria necessidade. Eu sou pecador, mas todo mundo é. Eu não sou tão ruim assim. Eu não mereço isso. Deus, você está sendo injusto comigo. O que foi que eu fiz para merecer isso? Se Deus não abrir os olhos, não der vida, desentupir os teus ouvidos e tirar as vendas dos teus olhos, nunca verás teu verdadeiro estado. A fé é a reação do pecador que foi vivificado, que entendeu o seu estado e que, portanto, com a mão vazia, estende para Deus, dizendo: eis-me aqui, pecador miserável. A mão da fé que recebe a dádiva de Deus. Por isso, o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Nas outras religiões, você faz alguma coisa para poder merecer o favor da divindade. No cristianismo, a divindade primeiro nos salva, graciosamente, e depois diz: agora você vai viver de acordo com a minha vontade. Em outras religiões, você tem que fazer alguma coisa para merecer ser filho dos deuses. No cristianismo, Deus primeiro nos faz seus filhos, e depois diz: viva de acordo com isso. Viva de acordo com isso, a graça de Deus. Então, pela graça sois salvos. Não é por mérito, não é porque há em você alguma coisa a mais do que há nos outros, mas é pela graça e pelo favor de Deus. Segunda conclusão de Paulo, está aí no verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação, se o perdão de pecados, se sair daquela situação descrita aqui nos 3 primeiros versículos,
fosse alguma coisa que eu obtivesse pelas minhas obras. Obras aqui é o esforço humano em prol da sua própria redenção. Então eu no céu teria o direito de bater no peito e me gloriar dizendo: eu cheguei aqui porque mereci. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém, ele não vai dividir com você. A salvação é pela graça, para que ninguém se glorie, para que não haja ninguém dizendo que mereceu ou que é melhor do que os outros. Por isso, presta atenção, um crente arrogante é uma contradição em termos. Ou ele é crente ou ele é arrogante. Porque se ele é crente e foi salvo pela graça, ele não tem de que se gloriar. O que é que você tem que não recebeu? Então, se existe um povo no mundo que deveria ser o povo mais humilde e agradecido do mundo, são os cristãos. Mas por que a gente vê tanto crente reclamando da vida? Nada presta para eles, está tudo errado. Reclama do marido que Deus deu, da esposa que Deus deu, dos filhos que Deus deu, dos pais que Deus deu, do emprego, da saúde, do corpo, se acha feio, se rejeita, e cria ressentimento, mágoa, descontentamento. Será que você não entendeu que só o fato de você estar vivo é graça de Deus? De você respirar é graça de Deus? Que seu coração está batendo agora é só favor de Deus? Deus fez isso para que ninguém se glorie e todos sejam gratos. Gratidão deveria ser a marca da igreja. É a marca da sua vida. Gratidão por qualquer coisa, menor coisa, até nas angústias, na dor e no sofrimento. Dizer: eu sei que se isso me alcançou, é porque esse Deus gracioso que me amou com um amor tão grande permitiu para o meu bem, para que ninguém se glorie. Terceira conclusão de Paulo: porque somos feitura dele. Somos feitura dele. A palavra feitura no grego, como é muito conhecido, todo mundo sabe disso, é a palavra poema, ou poema no grego, do verbo poiel, fazer, de onde vem a palavra poema. O poema é uma obra de alguém que fez a organização, a metrificação, a rima, compôs as frases. Nós somos o poema de Deus, a feitura dele. Ele nos compôs, ele nos fez, ele nos amou, ele nos chamou, ele organizou esse plano maravilhoso de salvação. Somos feitura dele. Verso 10: criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aqui Paulo está fazendo uma ressalva importante, lembrando que tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos servir a Deus com as boas obras. Note que as boas obras, elas não são a causa da salvação, mas o resultado. Fomos criados por Deus para fazer boas obras. Boas obras aqui é amar o próximo, cuidar dele, respeitar, ajudar, obedecer a Deus, fazer o que é certo, contribuir em tudo para o bem-estar e a vida daqueles que estão no meu redor. E olha o que aqui Paulo diz, no final do verso 10: boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até as boas obras do crente já foram preparadas por Deus. É graça do começo ao fim. Até as boas obras que você faz depois de crente, você faz porque Deus já preparou. Ele toca o seu coração, lhe dá graça, força e misericórdia. A gente é salvo pela graça, santificado pela graça, vive pela graça, e pela graça seremos levados à glória. É graça do começo ao fim, para que ninguém se glorie. Eu quero terminar com algumas aplicações. Primeira palavra, eu quero dirigir a quem está aqui nessa noite e que ainda não entendeu ou não foi alcançado pela graça. Eu tenho uma declaração para fazer a você que eu ouvi do pastor Paul Washer, achei maravilhoso. Você sabe qual é a pior notícia da Bíblia? Sabe que é a
pior declaração da Bíblia para você? Deus é bom. Vou repetir. A pior declaração da Bíblia para você é: Deus é bom. Sabe por que é pior? Porque você não é. Você está no universo que foi criado, é regido e controlado por um Deus bom. E você não está em sintonia com esse Deus bom. Você é um pecador que tem desobedecido a esse Deus, tem vivido de acordo com sua vontade, tem quebrado as normas e as regras desse Deus, e portanto você não pode esperar dele senão o juízo, a ira e o castigo eternos. Mas Deus, nele você pode encontrar esse Deus que é bom e que, portanto, por causa da sua natureza boa, não pode concordar com o que é mal. Ele é, por assim dizer, obrigado pela sua natureza santa a punir o pecador. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele lhe oferece perdão e reconciliação com Ele na pessoa de Jesus Cristo. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite é que não receba a graça de Deus em vão. Deus já foi misericordioso com você, não é verdade? Ele lhe alcançou quando você não merecia. Você teve o privilégio de nascer num lar evangélico. Muitos nascem em países onde nunca se ouvirá falar do Evangelho. Você nasceu num lar evangélico, ouviu a palavra de Deus desde que você era criança, frequentou uma igreja, teve pais que oraram por você. Não receba a graça de Deus em vão. Está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não receba em vão a graça de Deus, porque esse Deus que é gracioso, humanamente falando, a paciência dele tem limites. Você só vai abusar dele até um ponto. Só vai abusar dele até um ponto. Isso eu falo aqui para os filhos dos crentes. Os filhos dos crentes. Não receba a graça de Deus em vão. Terceira coisa que eu quero aplicar para vocês. Jesus uma vez contou a história de um homem que devia R$1 milhão. Foi convocado diante do rei, não tinha por que pagar, e o rei graciosamente o perdoou da sua dívida. Saindo de lá, ele encontrou um amigo que lhe devia R$100. Pegou pelo pescoço, levou para o tribunal e processou, e queria lançar na prisão ele e a família dele. E foram contar ao rei o que tinha acontecido. O rei chamou o cidadão e disse: seu ingrato, eu te perdoei uma dívida de R$1 milhão, e você não devia perdoar o seu semelhante que lhe devia R$100. Eu quero que você pense nessa noite nas pessoas com quem você está irado, magoado, aborrecido, com quem você não quer falar, com quem você rompeu relações, e você se lembre do seguinte: Deus lhe perdoou tudo isso que você devia para Ele. O que é que Deus espera de você? Misericórdia, não é? Compaixão, reconciliação, perdão. Senão Ele vai lhe tratar exatamente como na parábola. Diz lá que o rei pegou aquele servo ingrato e o lançou na prisão até que ele pagasse o último centavo. Não receba a graça de Deus em vão. E lembre que ela foi dada para que você e eu vivêssemos em boas obras. Última palavra. Talvez você diga assim: eu não mereço nada de Deus, eu estou me sentindo culpado, estou me sentindo mal, Deus jamais vai pensar em mim. Você tem razão, você era para estar se sentindo mal mesmo, você é pecador.
É para se sentir culpado mesmo, porque você pecou. Mas a boa notícia é a graça de Deus que foi dada para pecadores como você e para mim. Não importa o tamanho do seu pecado, a profundidade do enrosco em que você se meteu, Deus é craque em salvar pecadores. Essa é a especialidade dele. Ninguém faz isso tão bem quanto ele. Ele pode salvar você. Ele pode transformar a sua vida, tirar você do enrosco, libertar você dessa situação. O que ele nos faz é nos chamar pelo Evangelho, como nessa noite você está sendo chamado. Para que você ouça esse Evangelho, para que você creia nesse Evangelho e assim você viva e receba o perdão e a misericórdia. Amém? Que Deus maravilhoso, que graça e misericórdia, que graça e misericórdia Ele tem tido para conosco. Meus irmãos, retenhamos a graça com temor e temor, como diz o escritor de Hebreus, pela qual servamos ao nosso Deus com alegria, porque Ele é fogo devorador. Fogo devorador. É um Deus a quem nós devemos temer, ser gratos e servir de todo o coração. Ó Deus bendito, abençoe esse povo que acaba de ouvir a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho. Senhor, se tem pessoas aqui que estão na ilusão de que merecem alguma coisa, que isso seja dissipado hoje de uma vez por todas, que elas possam perceber o seu estado diante de Ti e que possam, com o coração regenerado, revivificado, ressurreto, abraçar a Jesus, a revelação maior da Tua graça e da Tua misericórdia. Olha para o caído, para o abatido, levanta pela mão. E se há aqui gente que ainda pensa que merece alguma coisa, ó Deus, nessa noite mostra a verdade no seu coração e na sua mente, para que somente Jesus seja glorificado, Ele que é o Salvador de pecadores. No nome dele é que nós oramos. Amém. Graça
alguns avisos, irmãos, importantes, mas antes eu quero apresentar a vocês literatura de excelente qualidade. E não interprete isso como mero comércio. Na verdade, eu quero que você tenha em mãos bons livros. E vou começar com o livro recém-lançado do Dr. Augustus, A Supremacia e a Suficiência de Cristo. Eu ainda não li, mas certamente é muito bom. Esse eu já conheço, O Culto Segundo Deus. Esse livro aqui é muito bom, Uma Igreja Complicada, o comentário de 1 Coríntios, capítulo 1 ao 4, é um excelente livro. E nós temos um livro maravilhoso para ser estudado em família, o esposo, a esposa, seus filhos, que inclusive já foi traduzido para o espanhol, só para o espanhol, reverendo, tem para o italiano também. A Bíblia e a sua família, exposições bíblicas sobre casamento, família e filhos. É um livro escrito com a esposa do reverendo Augusto, os dois escreveram. Então é muito bom para você ler antes de dormir com a sua esposa. É um excelente livro. Eu tenho na primeira edição este livro. Eu até emprestei para alguém aqui, não me devolveu. Depois você me devolve, viu? Nem lembro mais quem foi. E tem um aqui, irmãos, do Timothy Keller, escrito também com a sua esposa Kate Keller, O Significado do Casamento. O pastor Tim Keller é um pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Redentor em Nova York. É um pastor muito conhecido, escreve excelentemente bem, e eu quero também indicar a você. Por que eu estou indicando? Porque nós temos aqui a exposição desses livros, do reverendo Augusto, e esse também que eu mostrei do Tim Keller. Se você deseja uma boa literatura, uma literatura confiável, bíblica, uma literatura profunda, você pode adquirir aqui, logo após o culto, tem um irmão da nossa igreja de Planaltina DF, e ele vai passar esse livro a você, por um preço bom, tá bom? Você terá assim uma leitura proveitosa. Eu também quero convidar todos vocês, em nome do conselho da igreja, para um lanche depois do culto. Tem um lanche aqui, saboroso, gostoso, é oferecido a você graciosamente, tá certo? Então não vá sem desfrutar desse momento de comunhão. Aviso a igreja que esta semana eu estarei fora, estarei no meu curso em São Paulo, no Andrew Jump, a minha última semana de estudos lá. Graças a Deus eu completo o ciclo de módulos. Então orem por mim, qualquer coisa, tem um conselho aqui, tem um pastor Carlos Henrique, você também pode me contactar pelo celular e pelo e-mail também. Outro aviso, irmãos, na verdade é um agradecimento ao nosso conselho por ter apoiado a vinda do reverendo Augusto, com a parceria com o Cine de Brasília, né, e ter preparado todo esse culto de hoje. A todos os nossos convidados, nós queremos agradecer especialmente o reverendo Augusto, que teve uma jornada muito intensa esse final de semana, um voo de apenas 12 horas, chega para pregar ontem à noite, durante o dia à noite, hoje pela manhã, às 6 da manhã nós já estávamos rompendo até Unai, chegamos já no final da tarde e ele está aqui sustentado pela graça de Deus. Então agradecer a ele, o presbítero Josimar também, por sua disposição de trazê-lo e acompanhá-lo. Quero convidar o pastor Reginaldo, vem aqui à frente, petre a bênção apostólica. O pastor Reginaldo é um amigo muito querido, pastor da Igreja Batista regular de Luiz Eduardo Magalhães, que veio para ouvir o reverendo Augusto também nesta noite. Dá as boas-vindas ao nosso tesoureiro do Cine, o presbítero Jair. Deus abençoe. É bom tê-lo aqui. Vamos receber a bênção apostólica. Deus, obrigado porque nesta noite o Senhor foi adorado, tua graça exaltada. Nós queremos, Senhor, neste fim de culto, tomar mais uma vez essa preciosa graça do teu Filho. Que ela nos sustente por mais essa semana, por mais esse restante de dia. Pedimos a Deus pelo teu grande amor,
amor para Deus que, apesar de nós, se revelou Salvador na pessoa do Teu Filho. Pedimos, ó Deus, pelo Teu Espírito de poder, que nos sustenta, que nos dá força, que nos fortalece. Esteja, Deus, continuamente com o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Que a graça, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito seja com todos nós. Irmãos, infelizmente não poderemos abraçar todos vocês, seria inviável. Nós vamos ter que aumentar a porta aqui, né? Mas você pode sair por essa porta e também pelo hall da secretaria, e lá fora, no momento de comunhão, você pode se aproximar, né? O reverendo Augusto pode autografar o livro com muito carinho para você. Que Deus abençoe uma linda semana.